Foi isso. Bom, Também tive dificuldade. sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer a abertura oficial, né? Eu me chamo Aurinês Rospit Schmitz, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, especialista em psicologia do trânsito, fiz meu mestrado na área e sou fundadora do Andbem, que é o Instituto de Psicologia do Trânsito. Então, o Andbem está aqui também presente e já agradeço a participação dos estagiários do Andbem, né? E apresento também a Caroline Dalbianco Correia, que é psicóloga, especialista em psicologia do trânsito e é psicóloga do Andbem, né? Nós temos o maior prazer de receber vocês nesse nosso encontro. O Cine Debate a gente faz sempre o Cine Debate uma vez por mês, na última segunda-feira de cada mês, ou seja, só não faremos em dezembro, na última semana, né? Para não bagunçar todo mundo ali no final do ano, mas sempre com temas relativos à questão do trânsito. Eu gostaria de avisar a todos que esse momento está sendo, então, gravado e depois vai ser disponibilizado também no nosso canal do YouTube, que o Andbem tem. Depois a gente pode até compartilhar com vocês aqui no chat também. De forma que sejam todos muito bem-vindos e nós vamos iniciar, esperamos que vocês tenham conseguido assistir o filme, nós vamos iniciar com um trailerzinho do filme, e a Diane, que participa da equipe do Andbem, vai apresentar o trailer, e o nosso objetivo é assim, né? Eu e a Caroline vamos trazer algumas questões que a gente pensou, mas o objetivo é que a gente possa estar conversando, né? É um cine debate, não é uma palestra. Então, a gente vai pensar em algumas questões, mas o objetivo é que a gente converse e pense junto, né? Gostaria de fazer mais uma referência. Este evento ele está inserido dentro das comemorações da Semana Nacional do Trânsito, e está inserido dentro da semana na cidade de Passo Fundo. Então, é uma honra também, né, poder participar da Semana Nacional do Trânsito, lembrando que nós acreditamos que a Semana do Trânsito é todos os dias, né? A gente até pode comemorar na semana, mas a gente... Peraí que eu me perdi aqui com um comentário de alguém, deixa eu ver se eu consigo ler. Mas a gente sabe que trânsito é todos os dias, né? Então, ele não pode ser esquecido em nenhum momento. O William disse, não esqueçam de começar a gravar, não foi acionado aqui. Obrigada, William. Deixa eu ver. Eu sou meia, todo mundo que me conhece sabe, eu sou meia jurássica. Quem é que é a Jurássica é dos tempos dos dinossauros, então eu não vou saber ligar esse negócio. Aí então, a gente pede ajuda para a Jane. Ó, já está sendo gravado. Aqui, o Vitor disse. Tá bem. Mas não tem nenhum botãozinho vermelho aqui, Vitor, mas tá bem, então tudo contigo. Essa parte da época do dinossauro não faz parte isso, ficar gravando. Então, vamos lá. Diane, apresenta o trailer e depois Sim. A gente inicia a nossa conversa. Vou compartilhar aqui. Parou a apresentação? Isso, eu já terminei na parte do acidente. Tá. Vocês conseguiram assistir o filme? Tá, essa sinopse aí termina no acidente. Que, na verdade, é um término que é um começo, né? E eu acho que talvez a gente pode pensar nesse aspecto.
no quanto é claro que o filme ele vai apresentando toda a recuperação do Will, né? Toda a recuperação no sentido, né? Não é recuperação física, mas toda a trajetória dele com relação ao impacto deste atropelamento. Acho que um aspecto que a gente não pode esquecer é, pensando, né, que estamos saindo da Semana Nacional do Trânsito, mas num mês em que a gente também olha com muito cuidado para essas questões relacionadas ao trânsito, são os atropelamentos. Né? Nós esquecemos muitas vezes do quanto a nossa cidade, o quanto as pessoas são atingidas por atropelamentos. O Vitor, nosso, né, que participa da equipe, ele fez um levantamento e os dados, e eu sempre digo isso, assim, né? Uma coisa são os dados, mas a gente sempre olha para esses dados pensando que são pessoas, né? São ali, são da nossa família, são amigos. Eles indicam no ano de 2020, é meio óbvio, né? Uma redução dos atropelamentos, até por toda a questão da pandemia. Né? Podemos pensar nisso como um reflexo da pandemia. Contudo, algumas informações são importantes, assim, a gente pensar no quanto a porcentagem de atropelamentos representa no número de acidentes de trânsito, né? Em torno de 20% do total de mortes, ou seja, a cada 10 pessoas, 2 pessoas são atropeladas. Uma outra informação importante é as pessoas de idade que são também atropeladas. Né? Então, o alto índice no Rio Grande do Sul de pessoas de idade que são atropeladas. Bom, isso é para a gente poder pensar do quanto existe. E acho que nesse breve trailer que a Jane colocou, ele também apresenta, de certa forma, o Will com o uso do celular, e nós sabemos de que o celular hoje, né, atualmente, ele é um fator de risco e que está presente de uma forma muito acentuada nos acidentes de trânsito. Então, como é que a gente se relaciona com esse celular e o quanto, né, uma distração com o celular pode, tanto para quem está dirigindo quanto para quem está caminhando, pode resultar em consequências tão graves. Então, nós queríamos destacar essa questão do atropelamento, nós queríamos lembrar, né, dessas situações que muitas vezes a gente pensa na velocidade, a gente pensa em fatores que muitas vezes impulsionam, né, ou são de risco para o trânsito, mas nós não olhamos para os atropelamentos. E também é importante, né, Auri, a gente prestar mais atenção na maneira como a gente trata essa questão dos acidentes de trânsito, né? Porque geralmente a gente trata como uma fatalidade, como uma ocorrência independente da vontade humana, né? Que foi responsabilidade de outra pessoa, né? Qual que é a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade social de cada pessoa nos acidentes de trânsito. E aí também das instituições, né? E quando eu falo em instituições, são todas as instituições, né? Desde a família, a escola, a igreja, as prefeituras, os governantes, né? Todos estamos envolvidos no trânsito, né? Porque o trânsito, ele é um problema social, né? Todos nós participamos, cada um tem uma necessidade distinta, e isso acaba gerando o conflito no trânsito, né? No caso do filme, o Will estava ali no telefone resolvendo um problema, né? Era uma necessidade dele que acabou causando o acidente, o atropelamento também, né?
Eu acho que tem uma questão, assim, né, que trabalhar e falar de acidente, né, de um acidente, assim, é o quanto, às vezes, em primeiro lugar, a gente não acredita que vai ser com a gente. Né? A gente não se imagina numa situação assim. Eu acho que esse é um primeiro fato. Num segundo fato, o impacto traumático dessa situação. Então, assim, não tem como, né? O que é um trauma? Um trauma, ele pode se diferenciar, digamos assim, pela a experiência em si, ou seja, o envolvimento, estar ali junto daquela situação. Por exemplo, a pessoa pode ficar traumatizada por ela estar junto no veículo, e nós sabemos disso, muitas vezes as pessoas vêm dizendo, olha, eu sofri um acidente, eu não consigo mais dirigir, eu não consigo mais entrar no carro, ou seja, a pessoa tem um impacto direto nessa situação. Mas não é a única forma deste impacto, não é a única forma desse trauma. Uma outra forma é o efeito de algo que aconteceu com a outra pessoa. Então, como é que é ficar sabendo de uma notícia? Né? De que jeito? Como é que a gente vai lidar com esse aspecto? Muitas vezes é tão traumático quanto. E aí a gente pode pensar no filme, né? Como é que foi para a família? E a gente tinha falado, assim, né? Claro que o filme ele vai se desenvolvendo a ponto de que é uma escolha do Will a questão da morte assistida, mas não é esse o nosso foco. O nosso foco aqui é olhar para todo o processo que exige tanto da família quanto do próprio Will, tanto dos cuidadores, né? Claro que ali foi romantizado, né? Romanceado, mas as pessoas que se envolvem, elas também de alguma forma são afetadas no sentido de mexidas, sensibilizadas com uma situação dessas. Então, nós temos até uma descrição que as vítimas, os sobreviventes, eu não gosto dessa palavra sobrevivente, tá? Mas eles atribuem, assim, os sobreviventes primários são aquelas pessoas que têm um acidente e têm uma sequela, mas sobrevivem. Os sobreviventes secundários seriam diretamente a família, né? Os diretamente envolvidos, né, de uma forma mais afetiva direta. E depois eles colocam que tem as vítimas de terceiro grau, que seriam os profissionais que atuam nas emergências, nos socorros, que também são atingidos, né? Claro que de uma graduação de forma diferente, mas são atingidos. As vítimas de quarto grau são pessoas da comunidade envolvidas, por exemplo, né? Vamos imaginar quando um repórter vai fazer menção a algum acidente que ele está relatando, tem um impacto, tem também um impacto. E as vítimas de quinto grau, aquelas pessoas que sabem da notícia, elas também têm um impacto. O que é importante é que é um evento de tal monta, digamos assim, que ele é traumatizante. Ele é traumatizante e isso é uma régua, né? É difícil escapar alguém que esteja ali lidando, né? E que não dê bola. Bom, a não ser que a pessoa, né? Não tenha consideração pelo outro. Nós não estamos falando, né? Então, é muito difícil imaginar que a pessoa não vai se envolver de alguma forma. Então, este impacto emocional e um acidente, ele vai ser vivenciado
de forma diferente por cada pessoa. Esse é o lado subjetivo, individual, que não tem regra, que não tem livro que diga que tem que reagir assim, é assado ou é daquele jeito. Como cada um vai reagir com a situação do acidente, né? E aí nós podemos pensar no Will. Bom, ele reagiu daquela forma, tanto que ele optou, porque ele não queria mais viver, mas foi a forma como ele reagiu. Quantas pessoas que sofrem um impacto de um acidente, ficam paraplégicas, ficam tetraplégicas e, de alguma forma, de uma forma muito subjetiva, enfrentam aquela situação, mas não tem regras, né? Porque é diferente a gente pensar isso de que não pode sentir. Não existe não poder sentir. É óbvio que vai se sentir. Desde o impacto da notícia, né? Vai se sentir a perda, vai se sentir... E aí, falando num acidente, que esse é o que a gente está falando, né? A pessoa vive, né? A pessoa não morre com o acidente, mas partes dela morrem. Partes dela são necessários ter um luto, né? Pegando o exemplo do filme... E aí a gente fala também, né, Auri, a questão do filme, que parece uma coisa tão distante da gente, né, e é meio romantizado, mas se vocês assistiram os noticiários, né, ontem mesmo à noite teve um atropelamento com uma vítima fatal na ERS 329, se eu não me engano, ali em Araricá, né, de um avô que estava passeando com a netinha. Ele ainda conseguiu perceber que ia ser atropelado e conseguiu salvar a netinha, né? Mas isso nos demonstra que está muito perto da gente, né? Que está ao nosso lado, né? Então, apesar do filme ser mais romantizado, enfim, não é uma ficção, né? Faz parte do nosso dia a dia, né? E o quanto impacta isso na vida desses familiares também, né? Dessa netinha que estava junto no acidente, né? E que o vô dela faleceu. Então, ela, como a Auri estava falando, o impacto, ela estava envolvida no acidente e foi uma sobrevivente. Mas com certeza isso vai impactá-la. A vida dela, né? Imagina depois quando ela souber da história. Claro que tem o lado de que o vô salvou ela, mas tem o lado de que o vô não tá mais ali, né? Exatamente. Então, assim, a gente mexe com sentimentos o tempo inteiro. O sentimento de estar ali, o sentimento de não estar, o sentimento... Quantos sentimentos são envolvidos? Mas eu acho que isso era para a gente disparar algumas questões e ver com vocês o que vocês pensaram quando assistiam o filme, né? Isso é um debate para a gente pensar juntos, né? Assim como a gente falou que todo acidente ele é vivido de uma forma subjetiva, individual e única pela pessoa, o que despertou em cada um de vocês também essa questão, né, do acidente? Né, desse filme que vocês assistiram, o que remeteu? Eu acho que essa introdução que tu deu sobre a questão dele escolher ou não viver, né? Eu acho que é bem diferente muitas vezes do que a gente vive, né? Ouvindo tu falar, assim, eu posso compartilhar como sobrevivente secundária, né? De um fato. Eu perdi meu irmão atropelado, né? Aqui em Porto Alegre. E exatamente isso que tu disse. A minha mãe passou de ônibus pela ambulância que estava socorrendo ele e ainda pensou assim: bah, coitada desta família quando souber que alguém se acidentou, né? E quando ela chegou em casa, era o meu irmão, né? Então, é bem complicado, assim, de tu poder vivenciar isso, né? Tanto que já fazem muitos anos e ainda tem coisas que eu tive que trabalhar em terapia depois de entrar para psico, né? Para poder viver esse luto. Acho que isso bem que tu falou, Prof. Auri, sobre a questão da gente viver.
né? E acho que a questão da nossa configuração familiar também envolve muito a maneira como a gente vive esse luto ou essa perda. No meu caso, foi uma perda fatal, né? Ele ainda viveu 7 dias, mas depois faleceu. Mas todo o envolvimento que teve na minha família, né? Tanto que ele era meu irmão mais velho e era o que era mais dependente da minha mãe, né? Ele era assim que tinha um apego muito maior com ela. E ela ficou doente depois disso, não se recuperou e com 47 anos ela faleceu também, 3 anos depois da morte dele. Porque ela não conseguiu vencer aquele luto, ela não conseguiu vencer aquela dor da perda, né? Mesmo tendo outros 2 filhos, ela não conseguiu ressignificar aquela dor, aquele espaço vazio, né? Então eu acho que é bem isso, é algo que é traumático, a gente vai aprendendo a viver, muda muita coisa, tu começa a mudar até a maneira como tu vai atravessar uma rua, tu espera assim, é detalhe? É, mas são às vezes nesses detalhes que a gente tem a nossa vida guardada, né? Correr para pegar um ônibus, né? Às vezes a gente está ali, essa sociedade tão corrida, né? Como a gente viu ali no filme, ele estava no celular e resolvendo alguma coisa. E quantas vezes a gente faz isso, né? No carro, né? Quem dirige no carro, às vezes está ali subindo no ônibus, falando no celular, erra uma perna, né? O meu irmão foi atropelado por um ônibus, então são muitas coisas que a gente começa a pensar depois e aí tu trazer para tua família e para as pessoas que estão perto de ti, né? Cuide quando atravessa. Não fala no celular, observa, olha o carro, espera a sinaleira fechar, espera o carro parar. Então tu começa a ter outros hábitos para ti começar a te guardar também. Tatiana, quero te agradecer, assim, esse teu depoimento e dizer que disso que tu falaste, assim, acho que tem muitas coisas para a gente pontuar. Uma, né, eu acho que é importante destacar que para o Will aquilo foi um filme e no país onde ele estava aquilo era uma opção. No Brasil não é permitido, né? Então, assim, acho que começando por aí, né? Quer dizer, assim, aqui nós não temos opção de escolha como é que a gente quer continuar, né? Que a gente vai ter que enfrentar, como é que é? De qualquer jeito, mas nós vamos ter que enfrentar, né? E as pessoas vão ter que enfrentar. Isso que tu estás falando, assim, né, da vivência de seu irmão, da tua mãe, o quanto afeta a família toda, o quanto, né, ela, por um lado, ela olhou e disse, nossa, o efeito que vai dar para a família, e cada vez eu me lembrei de algo, assim, que aconteceu comigo também, quando eu li aqui, que é a vítima de 5º grau, né, que houve uma notícia, mas a gente também é profissional, que também está ali junto, ou seja, tu é impactado com essas notícias e não tem como relacionar, pensar, e a questão é de que forma a gente vai transformar isso enquanto profissional, de que forma a gente vai conseguir auxiliar, né? Então, se a gente pensar aí nesses aspectos, alguns foram remodelados em termos de teorias psicológicas, né? Então, assim, as fases do luto era pensada como se ela tivesse um crescente. A gente sabe que não é assim, né? Que é circular, na verdade. Então, isso propicia com que a gente também possa olhar para as pessoas de uma outra forma, né? Sem aqueles conceitos ditados como se tivesse que ter uma sequência. E aí o nosso grau de empatia é muito maior. O nosso grau de poder escutar sem aquele ranço, mas em qual fase tá? Não, não caiu a ficha ainda, tá negando. Gente, se tá negando é porque precisa negar, como eu digo. Se tá negando é porque precisa negar. Eu usei um termo que até hoje eu uso, inclusive usei, né, quando eu coordenava lá na Fundação Tiago Gonzaga, o grupo, eu usei, é um tsunami emocional, porque ele invade, ele destrói, ele tira tudo do lugar, é um tsunami. Então, como é que nós vamos exigir que a pessoa, né, se reorganize? Isso sim é estar, né, olhando assim.
né? Como se nada tivesse acontecido, não é assim. Agora, exige sim muito trabalho, né? E uma outra questão é a questão do falar sobre o assunto. Eu acho que isso é um outro mito que às vezes nós temos, que a gente não pode falar sobre esse irmão, como é que as pessoas vão falar do filho, como se não falar fosse elaborar. E isso não tem nada a ver, né? Não é desta forma que se elabora. Muitas vezes é falando sim, né? E aí, claro, que tem espaços específicos, né? E que podem ser apropriados, porque uma das questões é também o receio de falar, de não ser entendido, de não ser compreendido, né? De como é que eu estou tocando nesse assunto de novo. Então, existem esses receios. E também a importância, né, Auri, de respeitar esse tempo de cada um, né? Uhum. De poder entender que essa pessoa tem um pouco mais de dificuldade de elaborar essa situação, né? Que talvez para você seja fácil, seja mais fácil, né? Fácil não é para ninguém, mas que talvez algumas pessoas tenham alguma facilidade em trabalhar com isso, em superar, enfim, em conviver com isso, né? Mas que outras possam não ter, tanto que no caso que a Tatiana falou, né? Para a mãe dela foi muito mais difícil dela conseguir trabalhar com isso, né? E a Tatiana, já de outra forma, não quer dizer que para ela não foi muito difícil, não está sendo difícil, mas ela encontrou um caminho para poder trabalhar essas questões, né? Mas poder aceitar que tem pessoas que têm mais dificuldade em conseguir trabalhar essas questões, né? Acho que a palavra realmente não é superar, né? Mas a outra palavra que tu disse, né? É enfrentar, é lidar com a situação, né? É conversar sobre. Mas eu acho que a coisa do superação parece que tu ultrapassa e daí tu não volta mais. Como é circular, a gente sabe que a vida da gente é altos e baixos, então... E às vezes se exige, né, das pessoas que perdem uma pessoa muito querida, que ela se reerga e toque a vida e siga em frente, né? E não é tão simples assim, né? O Emerson está colocando aqui, um único sinistro de trânsito pode mudar a vida de muitas pessoas. Sim. E afeta a vida de muitas pessoas. Né? E eu acho que esse efeito de forma, né, geométrica, digamos assim, é afetado. Quem mais gostaria de comentar, pessoal? Fazer algum comentário? O que também do filme chamou a atenção? Quem gostaria? Enilson? Enilson? Enilson, tem que abrir o teu microfone. Vamos ver se tu vai conseguir. Pode falar. Não estamos te ouvindo, Enilson. Não, agora ficou mudo. Quem sabe tu despluga o fone e tenta falar. Vamos ver se não está dando problema com o fone. Não, tira ele do computador. Despluga do computador e libera ali, tá? O microfone está fechado. Abre o microfone. Deu. Vamos ver se agora dá. Eu não escuto. Alguém escuta? Não estou escutando também. Não estamos te ouvindo, Enilson, se tu quiser colocar no chat, enquanto o Enilson escreve ali para a gente, infelizmente a gente não ouviu. Alguém gostaria de falar mais alguma questão que pensou a partir do filme? Tá? Uma das coisas, assim, né? Como é conviver com momentos alegres e tristes? O Emerson levantou a mão. Ai, não vi aqui. Que bom, que me ajudou. Emerson? Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite, sim. Boa noite. Estamos. Não, primeiramente, parabéns, né, pelo evento, né? Eu acho que é muito interessante falar nessas questões, não somente na Semana do Trânsito, como foi falado, mas durante os 365 dias por ano, porque
o acidente não escolhe hora nem local. Uhum. Outra coisa que chamou a atenção, né, no filme, esse filme eu já tinha assistido outras vezes, mas ele sempre é impactante. Isso. Que depois, lógico, tem a parte do suicídio, tudo tal, do suicídio não, que ele escolheu, né, por eutanásia, o nome, né, eu acho que é. E daí, mas que ele disse assim, que ele começou a dar importância a outras coisas, valores que ele não dava importância antes. Porém, ele começou a dar importância no momento que ele não conseguia fazer, digamos, entre aspas, muitas coisas que ele poderia ter feito antes, né? E eu acho que isso é uma lição também, né? Que nós, quando a gente pode fazer alguma coisa, nós temos que fazer, né? Quando a gente pode, digamos, fazer o bem comum, por exemplo, a gente tem que fazer. Mas também que nós não precisamos esperar um acidente acontecer, né? A gente tem que começar no momento fazer isso. Como ele mesmo dizia no filme, a hora que ele começou, se apaixonou pela guria, né? E antes ele tinha só relacionamentos vazios, né? E no momento que ele encontrou a pessoa certa, ele não poderia ficar com aquela pessoa certa porque ele tinha tomado outra decisão na vida, né? Então, e no próprio filme, aquele acidente mudou tudo, né? Porque ele morava, pelo que deu para entender, ele morava num piso mais alto e ele foi adaptado a casa dele na cocheira dos cavalos, né? Então, onde era a cocheira dos cavalos foi adaptado ao quarto dele. Ou seja, é bem, assim, impactante, né? Porque ele podia ter muito dinheiro, ele podia ter muitos recursos e naquela situação que ele estava, para o que ele queria, o dinheiro não era a solução. Ele tinha muitos amigos que aos poucos foram deixando ele de lado. Ou seja, amigos, entre aspas, foram deixando ele de lado. Ou seja, muitas coisas se perderam na vida dele, tanto sentimental, profissional, em todos os sentidos, por causa daquele acidente, né? Hoje chamamos de sinistro. Mas por causa daquele acidente de trânsito mudou a vida dele e mudou a vida dos pais dele e de todas as pessoas que o cercavam. Então, acho que é uma mensagem que passa aquele filme, né? Mas que a gente pode levar para a vida por muitos outros sentidos. Sim. Emerson, aproveitando isso que tu estás trazendo, apesar de todo o dinheiro, né? Ele era de uma família rica, né? Nessas horas, eu acho que é importante pensar nisso, em dois aspectos. Nós somos frágeis. O ser humano é frágil. O ser humano é vulnerável, né? Não vai ter dinheiro que consiga, né, trazer de volta as questões e recuperar as questões emocionais, né, ou fazer de conta que nada aconteceu. Né? Então, assim, eu acho que nessa situação se mostra que dinheiro é dinheiro, é outro valor, nós estamos pensando na vida, nós estamos pensando nas relações, nós estamos pensando no quanto as pessoas efetivamente se relacionam, né? Porque qual é o valor da vida? Na verdade é isso. E a gente às vezes não se dá conta do quanto a nossa vida é frágil. Nós tivemos a pandemia aí para nos mostrar isso, né? O avanço da medicina, né? Aumenta a idade lá para as pessoas, né? A expectativa de vida. Mas daqui a pouco o vírus ataca e uma pessoa não está mais aqui. E assim é com o acidente de trânsito, né? De alguma certa forma, ele impacta como uma pandemia, né? Ele está ali, ele não diferencia jovem, adulto, idoso, rico, pobre, ele não diferencia. E, na verdade, né, o trânsito também é uma epidemia, né? Só que quando não tem a proporção que teve a Covid, por exemplo, a gente parece que não dá importância. Mas se a gente for pegar os números das mortes no trânsito, é assustador, né? E a gente não trata como uma epidemia.
Uhum. E é como tu diz, ela não distingue ninguém, né? E estamos falando de pessoas, quanta falta esse avô, por exemplo, vai fazer para a filha, para a neta, para a esposa, né? São pessoas, a gente costuma ver números e distancia isso da gente, né? Mas são pessoas envolvidas. Outra coisa que me chama a atenção, que nós como seres humanos somos frágeis, e outra coisa que também chama muita atenção é que nós, seres humanos, achamos que vai acontecer com o outro, e nunca vai acontecer conosco. Eu acho que isso também é um mito que tem que ser desmistificado, que não pode acontecer com qualquer um de nós. Mas tu vai falar principalmente com o pessoal mais jovem, eles pensam, não pode acontecer com meu amigo, meu vizinho, mas não vai acontecer comigo. Eu acho que isso é uma coisa também que tem que ser desmistificado. E que é uma proteção natural, né, Emerson? A gente naturalmente se protege de algumas formas. Uma delas não vai acontecer comigo. Porque se a gente sai na rua pensando que vai acontecer com a gente não sai. Então, de uma certa forma, um nível de defesa todos nós temos que ter. Né? Então, assim, o quanto é difícil lidar com essa situação? Até que ponto? Como é que a gente faz? De que jeito a gente lida? Nunca vai existir uma fórmula, né? Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com fragilidades, e hoje, eu acho que isso também é algo importante, nós sabemos, e cada vez mais se fala isso, das corresponsabilidades. Então, até o Enilson estava colocando aqui do trabalho da Brigada Militar, na questão de... deixa eu só ver aqui o que ele colocou. De blitz, de trabalhos educativos. Bom, todos eles têm muita importância. Né? Agora, também as instituições têm que abraçar isso. Também as instituições têm que estar junto, né, para olhar para esse problema não só como da esfera individual. É uma esfera que exige do poder público, que exige dos locais um olhar diferenciado. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente reforça só o comportamento individual, né? Como se ele fosse o culpado de tudo. Não, ele tem a sua participação, mas não é só ele. Eu acho que a gente tratou até isso hoje à tarde, quando falou desse acidente que a Carol citou, parece que a pessoa estava alcoolizada fazendo um racha, né? E não digo nem questão de blitz, mas lá no judiciário mesmo, a pessoa se diz assim que é culposo. Eu acho que é dolo. Quando uma pessoa sobe num carro e bebeu e dirige e ainda está fazendo racha, que é uma coisa super imprudente, teria que ser mais rígido essa parte até da... Aqui eu estou pensando, né? Deve ter outras saídas, mas mais rígidas, porque senão as pessoas vão pensar que podem se safar também. Quem não se importa, eu digo, sabe? A questão do álcool e a direção, por exemplo. Aí nós entramos numa esfera, né, que é da questão da fiscalização, que é a questão de que mudança de comportamento no trânsito, ela está junto também, muitas vezes associada ao receio de ser punido, né, com uma multa, por exemplo. Só que, quando ocorre um acidente, a punição é muito maior. Né? Entre aspas, punição, né? Eu estou dizendo a consequência é muito maior. Então, às vezes, se coloca no poder público, né? Eu não quero multa, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E esse processo, ele já fica, ele não segue, né? Porque, Jane, quando tu fala, né? Bom, é um mínimo, né? Uma responsabilidade sobre o seu ato. E é o risco que foi assumido também, né? Eu acho que é importante a gente pensar quais os riscos que a gente assume no trânsito, né? De uma forma geral, né? E a gente assume
mesmo com toda a informação Uhum. possível. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que é ligada à questão do trânsito, e daqui a pouco nós conversando, ela disse, Aulinês, quando eu vi, eu estava fazendo tal coisa que eu digo que não dá para fazer. Por quê? Porque quando a gente se vê, a gente acha que não vai acontecer, a gente acha que não vai dar nada, a gente acha, né, que nós temos de certa forma um controle sobre a situação, quando na verdade a gente se dá conta diante desses fatos de que a gente não controla e de que somos frágeis, né? Nós não temos como controlar todos os fatores relacionados à questão do trânsito, por mais que a gente queira. E aí, lembrando também um pouco da questão da Semana do Trânsito, né? A questão de que a nossa responsabilidade salva vidas, né? Então, essa questão de tentar praticar no trânsito também a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um em dirigir corretamente, em atravessar a rua corretamente, porque a gente fala muito do motorista, mas a gente tem que pensar também no pedestre. O pedestre também é responsável por um trânsito seguro. Então, envolve muito mais do que só os motoristas, né? Envolvem todas as pessoas, né? Quem não utiliza o trânsito? Para a gente ir no mercado, a gente utiliza o trânsito. Para a gente trabalhar, a gente utiliza o trânsito. Então, o quanto de responsabilidade eu tenho na situação do trânsito hoje? Alguém gostaria de fazer, né, mais um comentário ou alguma coisa também que pensou? Enquanto isso, né, o Enilson estava colocando, o trânsito seria como sacar uma arma e não ter porte e registro. Assim seria um condutor que não é habilitado sem CNH. Né? Nós da Brigada Militar, com as turmas que formam, realizamos 3 blitz na semana, eu acho, na Zona Sul, trânsito violento, o poder público tem por obrigação, ou seja, nós estamos falando de que esse aspecto trânsito, mobilidade, ele não é tão simples, ele é muito complexo, né? E que ele envolve diferentes fatores, diferentes elementos e tem diferentes consequências. Né? No filme, nós trouxemos para a questão do atropelamento, para a questão da dor, né, da dor física e da dor emocional. Porque esse é um outro aspecto também quando se fala do sinistro de trânsito, como o Enilson disse, que se fica muitas vezes olhando para as questões materiais, físicas. E como nós vamos computar isso a nível emocional, né? A gente sabe, e vocês sabem, né? Eu estou vendo pessoas aqui participando que sabem. Mesmo que ganhasse milhões, trocaria. Então, assim, não é algo que pode ser quantificado em termos de valor, de dinheiro. Não existe. A presença de cada um, né? A presença de uma pessoa querida, ela jamais será traduzida em quantidade financeira. Né? E aí, então, quando a gente falamos desse efeito, né, do efeito emocional. E quando a gente fala nas pessoas que ficam, né, que ficam com sequelas, que não vêm a óbito, o quanto essas sequelas impactam na qualidade de vida dessas pessoas, né? Porque essas pessoas, a gente sabe que os acidentes acontecem geralmente em sua grande maioria, com homens jovens, né, na sua idade produtiva, trabalhando, ativos, né? E aí essa pessoa se vê de uma hora para outra limitada, sem poder se alimentar sozinho, sem poder se vestir sozinho, sem poder fazer nada sozinho, às vezes sem poder dar o sustento da sua família, que era ele que dava, né? E o quanto isso impacta no emocional dessas pessoas, né? E ali no filme mostrou isso, a questão, né, da depressão, da ansiedade, né, dele não poder se vestir sozinho, tomar banho sozinho, o quanto isso impacta na qualidade de vida dessas pessoas e também das pessoas que estão ao redor, né? Em ver aquela pessoa naquela situação de não poder ter independência, né? A independência que tinha antes. Né? Então, isso acaba afetando emocionalmente a pessoa e leva a muitos problemas
emocionais também, né? Que são as sequelas invisíveis, né? Aquelas que a gente não vê, mas que elas estão ali presentes também. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que a gente também pode pensar que, né, algumas pessoas, né, se acidentam, têm as suas sequelas, mas conseguem, de alguma forma, também continuar, né, e faz um movimento de dar um outro sentido para a sua vida, de aprender a viver de uma forma diferente, né? É claro que isso exige muito a nível emocional, sem dúvida, exige muito a nível de todo o envolvimento familiar também, mas que não seja também o fim, né, o atropelamento, que a gente possa pensar que também, né, se continua ali, de alguma forma diferente, mas se continua, por mais difícil que possa parecer. Ali no filme ele evoluiu, né, para uma questão de não querer mais viver, mas a gente sabe de pessoas que passam pela mesma situação e que mesmo assim, mesmo impossibilitados, conseguem ressignificar tudo isso, né, e conviver e levar uma vida relativamente bem, né? Então é aquilo que a gente falou no começo, né, Auri, do quanto a forma como cada um, os recursos que cada um tem para trabalhar com a situação que se apresenta, né? Então, o quanto uma pessoa vai conseguir ressignificar e outra vai se entregar, né? Mas a importância também desse apoio da família, né? De trabalhar junto com essa pessoa no sentido de que ela tenha qualidade de vida e consiga ressignificar tudo isso. Eu acho que a questão do apoio é fundamental, e quando a gente diz apoio, é uma rede de apoio, né? Porque eu acho que também teve ali alguém que falou, né? Os amigos somem. Bom, que amigos, né? Então, eu acho que também não se perde só um ente querido, não se perde só algo físico, se perde o apoio que imaginou que se teria, se perde aquele amigo que tu imaginou que estaria do teu lado e não está. E isso tudo se soma, né? A tua luta de ter que reorganizar a tua vida sem os apoios que tu imaginou que tu teria, mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa que tu imaginou que talvez nem te apoiasse, ela vai estar ali do teu lado. Então, assim, é resgatar e olhar para novas situações e realmente, né, fazer todo um movimento interno para poder, né, olhar para a vida, né, de uma outra forma, não é da mesma forma. Alguém gostaria de falar mais um pouquinho? O que vocês pensaram? Eu aqui na minha tela do computador eu não consigo ver todo mundo, está me dando uma agonia. Mas boa noite, pessoal. Boa noite, Tarsila. Eu não abri a câmera porque eu estou desorganizada aqui, mas é a primeira vez que eu participo. Mas as próximas vou participar mais ativamente. Gente, estou ouvindo vocês e falando do filme, né? Tem um aspecto assim que me chama a atenção, que é a demanda depois da depressão e depois do acidente, né? A menina, ela é 10, ela pega para ela o compromisso de tentar ajudar esse rapaz, e é um emprego que vai mudar a vida dela ali, porque ela está bem comprometida financeiramente, né? Quando ela descobre aquela cartinha ali que chega, que ela não estava por dentro da história, né? Ela fica muito triste, né? Porque ele vai ali, é que lá tem outras leis, né? Por esse tipo de coisa que a gente não está abordando aqui, que no Brasil isso não é concedido. Mas vamos, deixa eu focar aqui para não fugir meu pensamento. Mas o que eu queria dizer é que como é importante a pessoa que vai ajudar o profissional, ele também tem que estar bem preparado, né? Porque é um peso, é uma responsabilidade que não é nossa também, né? Que a gente não pode, no sentido assim, de assumir culpa se não conseguir mudar aquela ideia que a pessoa está em estado de depressão, né? Que é uma coisa que são sentimentos muito sombrios, muito cinzentos, né?
Isso é uma coisa, eu acho importante, depois tu contextualiza melhor, assim, do profissional, saber se ele consegue dar conta daquilo, né, para ajudar essa pessoa, né, é mais pro sentido da depressão, eu tô falando, nem tô mais focando no acidente e tudo mais. Sim, sim. E falando do filme em si, também é importante destacar que ele tem, apesar de estar envolto de toda essa tristeza, ali mostra um estado de gravidez tão grande que ele se dá conta que essa menina precisa de dinheiro, né, financeiramente, que está atrapalhada na vida dela, e isso ele teve todo o tempo da vida e agora não ajuda mais ele, né? E mesmo se vocês forem ver ali no filme, ele parece que ele dá uma doação, ele deixa um dinheiro e explica para ela, né? Se organiza, faz lá aquela sua faculdade, volta, porque isso vai ser importante na sua vida também, né? Claro que... E eu achei isso no filme uma coisa bem nobre mesmo, ele estando naquele estado muito sombrio, né? E é uma história real, se não me engano. Não é? Uma história real? Ou é fictícia? Acho que é fictícia. É fictícia, mas ao mesmo tempo a gente também trouxe isso, né? O quanto a gente pode pensar que uma história assim se desdobra em muitas histórias reais. Sim. Mas, Tarsila, eu Mas, gostaria assim, de o aspecto maior que eu quis trazer é essa questão da gente saber se a gente também está preparado para ajudar essa pessoa, se a gente tem suporte suficiente no sentido da depressão e tudo mais, da doença, né? Sim. Eu acho que assim, eu gostaria de comentar isso que tu está trazendo em dois aspectos. Um deles é a questão que o profissional também é atingido. É claro que no filme, é importante destacar, é romanceado e ela se apaixona por ele. É claro que se nós pensarmos em termos de psicologia, né, do aspecto profissional enquanto psicólogo, esse apaixonamento é extremamente contra, né, seja em questão ética de como é que tu vai ajudar. Então, nós temos que diferenciar o que é uma empatia do profissional, que é poder se sentir acolhendo, poder ajudar, diferente de se sentir apaixonado ou abraçado junto e chorando junto. Então, nós precisamos diferenciar o papel do profissional com relação a isso, né? A Andressa até colocou, principalmente quando se envolve emocionalmente, acaba por surtir menos efeito as tentativas de salvar alguém depressivo. E isso é uma outra questão, né? De todos os profissionais poderem identificar que existem tratamentos e que existem profissionais capacitados para os tipos de tratamentos, né? Ela tentou salvar com apaixonamento, e com apaixonamento ninguém salva ninguém, né? Teve um filme que eu discuti também, que era Loucura por Amor, em que a gente abordava muito isso. Existem profissionais e o profissional tem condições técnicas e capacidade para auxiliar as pessoas a serem ajudadas, a serem apoiadas e a, né, como a gente diz assim, a tirar força de si mesmo, porque nós acreditamos que sim, as pessoas têm a sua própria força. Às vezes ela está lá atirada, mas ela tem a sua força.